Imagine isso. Você tem tudo que muitos imploram em silêncio para possuir: inteligência afiada, capacidade de compreender nuances, raciocínio veloz, clareza nas conexões que a maioria nem sequer percebe. A mente funciona como um microscópio e um telescópio ao mesmo tempo, ampliando o ínfimo detalhe, revelando contradições escondidas, expandindo o horizonte e antecipando consequências que outros só perceberão anos depois. E ainda assim, quando a noite chega e o silêncio se deita sobre os móveis, uma sensação cortante de vazio lateja dentro do peito. É um paradoxo cruel. Quanto mais brilhante a mente, mais profundo parece o abismo que ela contempla. A inteligência deveria trazer clareza, significado, até mesmo poder. Mas, em vez disso, muitas vezes traz apenas uma percepção brutal. O mundo não é tão mágico quanto parece. As motivações humanas são rasas, a rotina social é repetitiva. Os valores que sustentam o normal são frágeis demais. E, diante dessa lucidez, um peso aparece: o vazio. A falta de algo que dê substância ao viver. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela cena em que todos ao redor parecem estar perfeitamente satisfeitos com banalidades, enquanto você percebe as costuras artificiais por trás do espetáculo. As conversas parecem ensaios de uma peça ruim. O riso, às vezes, soa mais como anestesia do que como alegria. Você olha ao redor e se pergunta: por que eu não consigo simplesmente me contentar como eles? Por que minha mente transforma tudo em cinza tão rápido? A contradição está aí. A mesma capacidade que permite a uma pessoa perceber a complexidade do mundo é a que a impede de se sentir plena nele. A lucidez se torna um fardo. O brilho da consciência escancara não apenas o que é belo, mas também a podridão escondida. E o vazio nasce como um subproduto da visão clara demais. Mas será mesmo? Ou será que esse vazio não é apenas um sintoma, mas também uma chave escondida? Um sinal de que há algo mais profundo a ser descoberto, algo que o resto do mundo não enxerga? Considere por um momento. Porque os gênios da história, Nietzsche, Dostoiévski, Virginia Woolf, Kafka, Kierkegaard, escreviam sobre o abismo, a angústia, a solidão, a náusea? Porque tantos que viam mais longe sentiam-se esmagados pelo peso de existir? Não é coincidência. Existe uma ligação íntima entre inteligência e vazio. Mas essa ligação não é simples nem confortável. Talvez a pergunta real não seja por que pessoas inteligentes se sentem vazias, mas sim o que a inteligência revela que torna o vazio inevitável. Será a percepção de que tudo é transitório, de que o que hoje é importante amanhã será esquecido? Será a consciência de que nenhum prazer dura tempo suficiente, de que cada conquista perde o brilho logo após ser alcançada? Ou será algo ainda mais radical? A suspeita de que o próprio conceito de sentido é uma invenção frágil, uma ficção compartilhada para que a vida não desmorone? Agora imagine, você acorda em uma manhã qualquer, olha para o teto e pensa: e se nada disso importasse? Não é apenas preguiça ou tédio, é algo mais profundo. É a intuição de que por trás das camadas de trabalho, consumo, relacionamentos e pequenas vitórias, há um vazio estrutural. Um silêncio que nada consegue preencher. Essa sensação não some com diplomas, dinheiro ou viagens. Ela ressurge, disfarçada, em todas as esquinas da vida. E talvez você já tenha tentado preenchê-la. Alguns buscam refúgio em excesso de estímulos, entretenimento, telas, novidades rápidas. Outros mergulham no trabalho, acreditando que produtividade vai trazer paz. Alguns tentam relações intensas, esperando que outro ser humano seja a âncora que falta. Mas sempre que o turbilhão se acalma, lá está ele, o vazio, esperando pacientemente como uma sombra que não pode ser expulsa. Então surge a pergunta que incomoda como uma ferida aberta: será que o vazio é a condição inevitável da inteligência? Ou será que fomos enganados, que o problema não é o vazio em si, mas o modo como tentamos combatê-lo? Se for verdade que quanto mais você entende, mais percebe a falta de sentido, o que resta? Renunciar à lucidez e abraçar a ignorância confortável? Ou encontrar uma nova forma de viver em meio ao absurdo? O dilema se aprofunda. A inteligência dá ferramentas para decifrar a vida, mas também para desmontar as ilusões que a sustentam. O resultado é uma mente cercada por ruínas, e ainda assim,
Talvez nessas ruínas exista a chance de construir algo que ninguém mais é capaz de imaginar. Por enquanto, deixe essa inquietação vibrar dentro de você. Sinta o peso da pergunta sem se apressar em respondê-la, pois a resposta não está na superfície, e sim nas camadas mais sombrias e complexas da psique humana. E é exatamente para lá que vamos agora, mergulhar nas raízes psicológicas e filosóficas desse vazio para entender de onde ele vem e por que ele parece perseguir justamente aqueles que pensam demais. Imagine-se sentado em uma sala silenciosa. Livros estão empilhados ao seu redor, cada um carregando séculos de pensamento humano. Filosofia, psicologia, literatura. Você abre uma página e lê uma frase de Nietzsche. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. A princípio, a frase soa libertadora, mas depois de algumas horas, uma dúvida corrosiva começa a se infiltrar. E se o seu porquê for apenas uma ilusão? E se, por trás de todos os sistemas de crença, todas as justificativas, tudo o que resta for apenas um vazio ressoando? É nesse ponto que encontramos o problema oculto. Pessoas inteligentes não sofrem simplesmente por verem a realidade de forma mais clara. Sofrem porque essa clareza os coloca em contato com contradições fundamentais da existência que a maioria consegue ignorar. O vazio não é apenas psicológico, é também filosófico, quase ontológico, a perspectiva psicológica. Jung e a sombra. Carl Jung sugeria que o ser humano carrega uma sombra, uma parte da psique composta de conteúdos reprimidos, impulsos inaceitáveis e aspectos não integrados de si mesmo. Para a maioria das pessoas, essa sombra permanece inconsciente, mas a mente inteligente tem a capacidade e o infortúnio de perceber seus contornos com mais nitidez. Quando você é capaz de analisar não apenas suas virtudes, mas também suas contradições internas, o resultado pode ser devastador. Você descobre que não é apenas racionalidade pura ou bondade cristalina. Descobre impulsos obscuros, desejos de destruição, contradições éticas. A clareza expõe a fragmentação interna. E onde há fragmentação, há vazio. A sensação de não ter um eu sólido, apenas partes desconexas tentando se costurar. A psique inteligente, nesse sentido, é como um microscópio que revela rachaduras na estrutura da alma. Enquanto outros se contentam com a superfície lisa, você vê a fratura íntegra. Esse ver demais é uma maldição que desestabiliza o senso de identidade. O diagnóstico filosófico. Schopenhauer e a vontade. Arthur Schopenhauer foi ainda mais severo. Para ele, a essência da vida não é razão, mas vontade, uma força cega e racional que nos move incessantemente em busca de satisfação. O problema é que essa busca nunca se completa. Cada conquista apenas abre espaço para o próximo desejo. Assim, quanto mais lúcida for a mente, mais claramente perceberá a natureza fútil dessa corrida infinita. A pessoa inteligente entende que o prazer é sempre transitório, que a realização logo se dissolve, que não há ponto final no qual o vazio seja preenchido de forma definitiva. Essa compreensão arranca o tapete sob os pés. Tudo o que parecia significativo revela-se apenas paliativo. E aqui está o paradoxo. Saber disso não liberta, mas aprisiona. Pois embora a mente entenda a lógica da futilidade, o corpo e a psique continuam presos ao ciclo da vontade. Você sabe que o próximo desejo não resolverá nada, mas ainda assim o deseja. O vazio, portanto, se torna inevitável. A angústia existencial. Sartre e Dostoiévski. Jean-Paul Sartre argumentava que estamos condenados à liberdade. Não há manual universal, nenhum sentido pré-determinado. Cada indivíduo deve criar seu próprio significado. Para muitos, isso soa inspirador, mas para a mente inteligente que percebe as implicações dessa liberdade, a consequência é angústia, pois criar significado é também carregar a responsabilidade esmagadora de sustentar esse sentido diante do absurdo. Dostoiévski retratava isso com precisão literária. Personagens lúcidos que compreendem demais frequentemente caem em desespero ou em comportamentos autodestrutivos. Eles veem que a moralidade, a ordem social e até mesmo a fé podem ser construções frágeis. E quando essas construções desmoronam diante da análise implacável, resta o quê? O vazio. A dimensão cultural. Huxley previu que o futuro não seria dominado pela repressão brutal,
mas pelo excesso de estímulos. Uma sociedade que mantém seus cidadãos entorpecidos não pelo medo, mas pela distração constante. Para a maioria, esse anestésico funciona, mas a mente inteligente enxerga o truque. Percebe que a enxurrada de entretenimento, consumo e superficialidade não preenche nada de real. Isso cria uma sensação dupla, alienação e impotência. Alienação porque você não consegue se perder nas distrações como os outros, e impotência porque, mesmo consciente, ainda sente o apelo da anestesia e, ao mesmo tempo, sua inutilidade. O resultado? Um vazio, ainda mais pronunciado, temperado pela frustração de não conseguir se contentar com o que basta para tantos outros. A força invisível, o vazio como condição. Tudo isso converge para um ponto central. O vazio não é um acidente na vida de pessoas inteligentes. É quase uma condição estrutural da sua visão de mundo. A inteligência expõe a sombra, denuncia a futilidade da vontade, evidencia a angústia da liberdade e revela a farsa da distração social. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. O vazio não é apenas um sintoma a ser eliminado. Ele pode ser um chamado. Jung diria que é um convite para integrar a sombra. Nietzsche, que é uma chance de criar novos valores. Sartre, que é a responsabilidade de inventar significado. O vazio, portanto, pode ser tanto um veneno quanto uma semente. E, no entanto, a maioria tenta fugir dele, preenchê-lo rapidamente, transformá-lo em ruído ou correria. Mas quanto mais se foge, mais ele cresce nas margens da consciência. Ele é como uma figura no canto da sala que fica maior toda vez que você tenta ignorá-la. Então surge a pergunta inevitável: o que acontece quando o vazio, não reconhecido nem transformado, passa a comandar a vida em silêncio? É aqui que entramos no terreno das consequências invisíveis, aquelas que moldam não apenas o interior da mente, mas toda a forma como você se relaciona com o mundo, o outro e consigo mesmo. O vazio não reconhecido é como uma rachadura em uma represa, silencioso no início, invisível para quem olha de fora, mas com o poder de ceder de repente e inundar tudo. Pessoas inteligentes raramente desmoronam de forma explícita logo de cara. Elas vão se fragmentando por dentro, enquanto continuam a funcionar no exterior. É justamente por isso que as consequências desse vazio são tão traiçoeiras. Ele molda atitudes, decisões, vícios e até a visão de mundo, sem nunca se revelar diretamente. A prisão das máscaras. Você já reparou em como pessoas extremamente inteligentes frequentemente assumem papéis sociais brilhantes? Podem ser o orador eloquente, o amigo sempre perspicaz, o profissional respeitado. Mas por trás dessa máscara, o vazio lateja. O paradoxo é cruel. Quanto mais refinada a máscara, mais distante se torna o eu verdadeiro. Esse processo cria uma desconexão interna. O indivíduo atua bem no palco social, mas sente-se cada vez mais falso consigo mesmo. E quando a distância entre o que você mostra e o que realmente sente se expande, nasce uma solidão que nenhuma companhia é capaz de curar. A máscara, criada para proteger, acaba sufocando. O vício como fuga sofisticada. Gabor Maté, estudando as raízes do vício, argumenta que todo comportamento compulsivo é uma tentativa de escapar da dor emocional. Para a mente inteligente, essa dor é o vazio, mas em vez de drogas pesadas ou vícios óbvios, muitos recorrem a fugas mais sofisticadas. Excesso de leitura, compulsão por informação, consumo de entretenimento intelectual, trabalho ininterrupto. O problema não é o objeto em si, livros, ideias, produtividade. O problema é quando tudo isso se torna anestésico. Quando você lê, não para aprender, mas para não sentir. Quando você trabalha, não para criar, mas para fugir do silêncio. O vazio se torna o combustível secreto que move a engrenagem e o mundo aplaude, sem perceber que a produtividade ou erudição escondem uma ferida não tratada. A prisão da solidão intransponível. Há ainda outro efeito invisível: a dificuldade de se conectar genuinamente com os outros. Pessoas inteligentes percebem rapidamente incoerências, superficialidades e contradições. Isso cria uma barreira invisível, a sensação de que ninguém realmente entende, de que as conversas são rasas demais,
de que vínculos autênticos são quase impossíveis. O vazio, então, se transforma em isolamento. Mesmo em meio à multidão, há a sensação de estar só, como se existisse um muro invisível entre você e os outros. E essa solidão não é apenas social, mas ontológica. Não é apenas estar sem pessoas, é sentir-se incapaz de pertencer ao mundo humano tal como ele é. Ansiedade do significado. Do ponto de vista neurológico, o cérebro humano é uma máquina de previsão. Ele busca padrões, conexões, narrativas. Pessoas inteligentes são particularmente boas nisso, mas também sofrem quando não encontram um padrão maior que satisfaça sua sede de sentido. Isso gera ansiedade crônica, uma inquietude permanente, como se houvesse algo fundamental faltando, algo que nunca se encaixa. É por isso que tantas mentes brilhantes descrevem sua experiência com metáforas de labirintos, desertos ou abismos. A mente funciona, mas não encontra solo firme onde descansar. A cultura como armadilha. Some a isso o contexto cultural. Vivemos em uma sociedade que recompensa desempenho, consumo e visibilidade, mas ignora quase completamente a fome espiritual, a busca por propósito. Pessoas inteligentes percebem essa lacuna com clareza. Elas veem que o sistema não foi desenhado para responder às perguntas que realmente importam. E o que acontece? Duas reações comuns. Ou a pessoa se revolta contra a cultura, tornando-se cínica, crítica, às vezes amarga, ou se adapta externamente, mas com um ressentimento interno crescente. Em ambos os casos, o vazio se intensifica, pois o mundo externo não oferece o alimento que a mente lúcida precisa. O ciclo do auto-engano. Talvez a consequência mais devastadora seja o ciclo do auto-engano. A pessoa percebe o vazio, tenta preenchê-lo, falha, sente vergonha da própria falha e então redobra os esforços em estratégias que já provaram não funcionar. É como beber água salgada no deserto. Quanto mais você consome, mais sede sente. Esse ciclo corrói a autoestima. Você começa a acreditar que o problema é você, sua falta de força, sua inabilidade de ser feliz como os outros. Mas, na verdade, o problema não é pessoal, é estrutural. O vazio não surge de um defeito individual, mas da própria condição de ver além das ilusões compartilhadas. A urgência de romper. O mais perigoso de tudo é que essas consequências permanecem invisíveis até que se tornem insuportáveis. O vazio pode levar ao burnout, à depressão silenciosa, ao cinismo existencial. Ele pode corroer lentamente a vitalidade até transformar uma mente brilhante em uma chama apagada. E é justamente nesse ponto que surge a urgência. Não basta compreender o vazio, é preciso romper com ele. Não pela via da fuga ou do auto-engano, mas por meio de uma transformação radical, quase uma revolução interna. Pois, se o vazio é estrutural, como dissemos, não há como preenchê-lo com distrações. A única saída é mudar a relação com ele, o que significa algo mais ousado. Em vez de fugir do vazio, talvez seja preciso enfrentá-lo de frente, aceitá-lo como parte inseparável da condição humana. Mas como fazer isso? Como transformar aquilo que parece um abismo em solo fértil? Como olhar para o nada e encontrar nele uma possibilidade de vida? Essas perguntas nos levam ao próximo movimento, a rebelião. Não uma rebelião externa contra governos ou sistemas, mas uma rebelião íntima, contra as mentiras que contamos a nós mesmos e contra as ilusões culturais que alimentam o vazio. E é lá que o caminho começa a se inverter. Imagine-se diante de um espelho escuro. Você olha e, em vez de ver seu reflexo, vê apenas um vazio ondulante. Um buraco negro que ameaça engolir tudo. Sua primeira reação é recuar, apagar a luz, fingir que nada estava lá. Mas e se pela primeira vez você decidisse não fugir? E se em vez de virar o rosto, você encarasse o vazio, até que ele começasse a revelar formas? Essa é a rebelião necessária. Não a fuga, não a distração, mas a decisão radical de enfrentar o vazio e transformá-lo em matéria-prima. A primeira virada. O vazio não é inimigo. A cultura nos ensina a tratar o vazio como doença. Está deprimido? Preencha a sua agenda.
Está sem sentido? Compre algo novo. Está sozinho? Corra para qualquer companhia. Mas e se o vazio não for uma falha, e sim um portal? Carl Jung diria que o vazio é o lugar onde a sombra nos chama. É no silêncio incômodo que você começa a enxergar as partes de si mesmo que foram rejeitadas. Não apenas fraquezas, mas também potências escondidas. Rebelião, nesse sentido, não é tapar o buraco, mas se sentar na beira dele e perguntar: o que você quer me mostrar? Essa atitude exige coragem. Significa desistir do conforto da ignorância e aceitar que a dor pode ser instrutora. O vazio é enfrentado, começa a se transformar. Ele deixa de ser apenas ausência e passa a ser espaço. Espaço onde algo novo pode nascer. A segunda virada: criar em vez de consumir. Nietzsche afirmava que, quando os deuses morrem e as verdades antigas se desfazem, resta ao ser humano a tarefa de criar novos valores. Essa é talvez a rebelião mais profunda contra o vazio: transformar a lucidez em criação. A maioria tenta preencher o vazio consumindo mais informação, mais prazeres, mais distrações. Mas o verdadeiro antídoto é o inverso: criar. Escrever um pensamento que ainda não existe, desenhar uma visão que só você vê, inventar um estilo de vida que não repete os roteiros culturais. Criar não significa necessariamente arte ou filosofia. Significa agir de forma que sua existência se torne produtora de sentido, em vez de mera consumidora de ilusões. É essa mudança que faz a diferença entre o vazio como prisão e o vazio como berço de novos mundos. A terceira virada: assumir a liberdade radical. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. A rebelião começa quando você deixa de encarar isso como condenação e passa a vivê-lo como oportunidade. O vazio surge em parte porque você percebe que nenhum sentido é dado de fora. Então, em vez de esperar que o mundo entregue significado pronto, você começa a criá-lo deliberadamente. Isso é assustador. Significa que você não pode mais se esconder atrás de tradições, modismos ou desculpas. Mas também é libertador. Ninguém pode lhe tirar a possibilidade de transformar o nada em algo. Cada escolha, por menor que pareça, é um ato de criação de sentido. A quarta virada: a rebelião contra o tempo. Um dos maiores geradores do vazio é a corrida contra um relógio. Viver como se cada segundo tivesse que ser produtivo. Mas a mente inteligente percebe a farsa. Não há produtividade suficiente para silenciar a inquietação existencial. A rebelião aqui é simples, mas radical. Recusar-se a ser apenas engrenagem. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas redefinir prioridades. O tempo deixa de ser apenas moeda de troca com o mundo externo e passa a ser campo fértil para o crescimento interno. O ato de parar, contemplar, escrever, meditar ou simplesmente estar presente se torna uma resistência silenciosa contra a cultura do vazio. A quinta virada: transformar o sofrimento em força. Schopenhauer via a vida como sofrimento incessante. Nietzsche pegou esse diagnóstico e o transformou em desafio. Amor fati, amar o destino. A rebelião, nesse sentido, é não apenas suportar o sofrimento, mas abraçá-lo como força criadora. Pessoas inteligentes sentem o vazio de forma mais aguda porque percebem mais. Mas essa mesma sensibilidade pode ser alavanca. O sofrimento se transforma em lente. Ele amplia sua capacidade de compaixão, sua coragem de criar, sua lucidez diante das ilusões. A dor, integrada, deixa de ser inimiga e se torna combustível. Exemplos históricos de rebelião. Considere Dostoiévski, condenado à morte, perdoado na última hora, preso na Sibéria, poderia ter sucumbido ao vazio absoluto, mas escolheu escrever romances que expuseram as profundezas da alma humana. Seu sofrimento virou obra.
Considere Viktor Frankl. Preso em campos de concentração, perdeu tudo, mas ainda assim descobriu que a vida só é suportável quando encontramos sentido, mesmo no sofrimento. Sua experiência deu origem à logoterapia, que inspirou milhões. Esses exemplos não são apenas admiráveis, são modelos de rebelião. Mostram que a mente que sente o vazio mais agudamente é também a mente capaz de convertê-lo em algo inédito. O sentimento de descoberta. A rebelião contra o vazio não é um manual, não é um conjunto de passos fáceis. É um processo vivo, doloroso, arriscado. Mas há um instante em que algo muda. Você percebe que não precisa mais fugir. Você pode caminhar pelo deserto sem se desesperar, porque começa a sentir que o próprio deserto é parte do caminho. Nesse momento, o vazio perde o seu poder tirânico. Ele não desaparece, continua ali, como um horizonte aberto. Mas em vez de sugá-lo, passa a sustentá-lo. Você entende que o vazio não é ausência de vida, mas espaço para a vida florescer. E assim nasce a verdadeira força, a capacidade de caminhar sem certezas, mas ainda assim, caminhar. A transição. No entanto, ainda falta a revelação mais profunda. A rebelião abre a porta, mas não é o fim. Existe uma realização ainda mais radical. Perceber que o vazio não é apenas um obstáculo a ser enfrentado, mas parte constitutiva da própria condição humana. A próxima pergunta, portanto, é inevitável. Se o vazio é inseparável da vida, qual é a verdade última que ele tenta nos revelar? É nesse ponto que chegamos ao limiar da última sessão. A verdade final, a realização que muda para sempre a forma como você vê a si mesmo, o mundo e o próprio conceito de sentido. Imagine que todo esse caminho de reflexão, essa descida pelas sombras da mente e pelas engrenagens ocultas da sociedade, tivesse apenas um propósito: não dar respostas fáceis, mas revelar a profundidade da pergunta. Porque talvez o vazio que atormenta pessoas inteligentes não seja um acidente da consciência, nem um defeito psicológico a ser reparado, mas um convite brutal, um chamado que exige coragem para ser ouvido. E aqui está o paradoxo. Quanto mais inteligente você é, mais claramente vê as ilusões que sustentam a vida comum. O teatro do consumo, a corrida por status, as crenças confortáveis, tudo parece raso demais quando a sua mente insiste em cavar mais fundo. Mas e se essa lucidez, que parece uma maldição, for justamente a prova de que você está diante de um portal? Pergunte a si mesmo: o vazio é algo a ser eliminado, ou é o espaço necessário para que algo maior nasça? Nietzsche escreveu sobre o abismo e sobre como encará-lo sem ser devorado. Jung falava da sombra, daquilo que negamos, mas que guarda nosso potencial mais verdadeiro. Schopenhauer enxergava o sofrimento como motor inevitável da existência, e Viktor Frankl nos lembrava que até nas condições mais absurdas e cruéis, o ser humano ainda podia escolher o sentido. Todos eles, à sua maneira, apontavam para a mesma direção. O vazio não é um fim, mas um limiar. Você passa a vida tentando preencher esse buraco com distrações, conquistas, relações, metas. Mas o que acontece quando você para de resistir e simplesmente encara o vazio como ele é? Um silêncio brutal. Um campo aberto. Uma ausência de garantias. E, paradoxalmente, um espaço de criação infinita. Aqui está a revelação. Sentir-se vazio não significa que falta algo em você. Significa que tudo que é falso já não te satisfaz. Esse vazio não é fracasso, é purificação. Ele está limpando o terreno da sua vida para que apenas o que é essencial permaneça. Ele está forçando você a abandonar máscaras herdadas, desejos programados, expectativas que nunca foram suas. Ele está exigindo que você crie significado com as próprias mãos, em vez de aceitar os significados prontos que a sociedade distribui como anestésicos. E essa é a verdade final, aquela que muitos fogem de ouvir. Não existe resposta fora de você. O vazio não será preenchido pelo mundo, pela religião, pela filosofia, pelo amor ou pelo sucesso. Ele só se dissolve quando você reconhece que é você quem dá forma à existência. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. A frase parece dura, mas é libertadora. Ninguém virá salvar você, e por isso mesmo você é livre para criar. O vazio é o campo onde essa criação acontece. Pense, e se essa sensação de incompletude que nunca vai embora não for defeito, mas combustível?
Se a sua alma tiver sido feita não para repousar em certezas, mas para permanecer em movimento, pessoas inteligentes sofrem porque querem encontrar um lar definitivo em um universo que não oferece chão. Mas talvez o segredo seja aceitar o nomadismo da consciência. Talvez o propósito da inteligência não seja descansar, mas transformar constantemente. Quando você encara o vazio sem pânico, ele se torna possibilidade. Quando você entende que não precisa preencher cada silêncio, ele se torna música. Quando você aceita que o sentido não é encontrado, mas criado, ele se torna liberdade. E a partir daí tudo muda. O trabalho deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser expressão. As relações deixam de ser tentativas de evitar a solidão e se tornam encontros entre criadores de mundos. A dor deixa de ser inimiga e se torna parte da matéria-prima da vida. Você descobre que não é frágil por sentir o vazio. Você é privilegiado. Porque só quem sente profundamente o abismo tem a chance de construir algo que não seja ilusão. O vazio é a prova de que você não se contenta com menos do que a verdade. E então, lentamente, um novo paradoxo se revela. Quanto mais você aceita o vazio, menos vazio ele parece. O que antes era ausência, agora se torna espaço. O que antes era silêncio, agora se torna solo fértil. Você percebe que sempre buscou certezas, quando na verdade o que a alma desejava era amplitude. Essa é a realização final. A vida não é sobre preencher-se até transbordar, mas sobre aprender a dançar com o espaço entre as coisas. Você não precisa mais fugir do vazio, nem odiá-lo. Ele se torna parte de você. Um lembrete constante de que a existência é movimento, não conclusão. De que a inteligência, ao invés de trazer apenas dor, é também a porta para criar mundos internos que ninguém jamais poderá tirar de você. Então, da próxima vez que sentir o peso da incompletude, não pergunte o que está errado comigo. Pergunte o que esse espaço está pedindo para nascer. E talvez nesse instante você perceba algo sutil, mas definitivo. A sensação de vazio não desapareceu. Ela se transformou. Ela agora é horizonte. Você não está vazio. Você é vasto.